Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do duelo desta terça-feira entre Fluminense e Chelsea. Trazer aí nesse vídeo o Neto, Souza, o Veloso debatendo aí sobre o tricolor. A opinião do Neto aí vai dar Fluminense. Ele falando que o Arias joga muito. Agora que estão acreditando, né? Que no começo ninguém acreditava. Ninguém acreditava no Fluminense. Agora todo mundo está acreditando porque o Fluminense está fazendo história. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate. E logo depois eu volto trazendo notícias atualizadas do Fluminense. Match to you, my friends, acabou e agora o próximo, a mídia é do Chelsea. É o que eu entendi, foi isso, a mídia não sei o que do Chelsea. Dá pro Fluminense contra o Chelsea? É muito difícil, né? Mas o Fluminense vem fazendo isso, né? Pega jogos complicados. Por que é muito difícil? O que o Palmeiras fez mais do que o Fluminense na Copa do Mundo? Porque, pra mim, o time do Palmeiras é melhor que o do Fluminense. Mas quem tá jogando mais na Copa do Mundo, pra você? O Fluminense jogou melhor até aqui. Então, cara, eu acho que não é tão difícil assim não, velho. Mas eu não sei, eu não acredito não. Eu acho que os times estão melhorando também no meio do Mundial, os europeus, e eu acho que o Chelsea passa pelo Fluminense. Pra você, Souza, e por Pra quê? quê? Eu quero muito que o Fluminense passe, que tenha um brasileiro na final, mas eu acho que pra mim o maior desafio do Fluminense nessa competição é esse jogo contra o Chelsea. Eu falei aqui semana passada que o Chelsea ainda é um time que fez uma campanha de recuperação muito boa. Que bom de bola, né? É muito bom de bola. Bom de bola. Contrata quem quer, tem muita grana, mas o Fluminense tem provado que o brasileiro chegou e está competindo. É isso, não tem que duvidar não. Vou torcer muito pro Fluminense. Não, sabe o que eu acho, Souza, pra vocês todos, torcedores? Ontem eu conversei com o Edivaldo, lateral direito, do maior lateral direito da história do Fluminense, Carlos Alberto Pintinho, Delei. Eles estavam todos no Rio lá, eles mandaram uma foto pra mim, eu fiquei super feliz, né? O Fluminense, ele ganhou do Borussia, eu não acreditava. Eu, Neto, não falo pelos outros. Desculpa, empatou. Aí ele vai, joga contra a Inter. Ele ganha da Inter e ganha Jogando bem. Aí ele vai e ganha do Al Hilal, que ganhou de 4 do Manchester City. Pô, meu irmão, o time do Fluminense, ele sabe o que quer. Ele não vai sair pro abafa, ele não vai sair pro ataque. Ele não vai fazer isso com o Chelsea. Jogando sem pressão, né, craque? Ele vai jogar sem pressão. E pode dar Fluminense sim. E o Arias está jogando muito. O Arias está jogando muito, Thiago Silva e o Fábio. O que você pensa disso, Souza e Godoy? Craque, vai de encontro tudo aquilo que muita gente pensa, né? Que futebol... Encontro lá na Globo, eu encontro lá, que aparece a Patrícia Mas eu não sei usar outra palavra, não. Se você quiser encontro, vai lá, faz com a Patrícia Poeta. Encontro é lá na Globo, Souza. Vai de encontro muito com aquele... Não precisa vai de encontro, não precisa falar vai de encontro. Mas eu não sei usar outra palavra. Usa lá. Quer usar outra palavra? Quero. Não tira encontro. Não sei. Você não sabe, Souza? Não veio. O que você quer falar? Eu quero dizer que, assim, que o time do Fluminense é um time de jogadores com a idade lá em cima, uma mescla de jogadores. Tá. O Fábio tem 44, o Cano tem 37. Ele tem encontro com isso aí? Vai de encontro que todo mundo acha que o futebol hoje, você tem que ter molecada jovem pra poder jogar. Moleque é jovem, vai. Isso, tem que ter jovem pra poder jogar, só jovem. Exemplo, a Leila falou que não contrataria jogadores... Machucado. Não, velhos. Velho. Ela falou que quem estava reclamando era... E a gente vai de encontro tudo isso. Porque o Fluminense é um time que tem jogadores velhos, mas que tem dado a resposta. E tem um treinador que ninguém dá nada por ele e vai entrar sem pressão. Porque se a gente fosse fazer um ranking aqui dos brasileiros que foram pro Mundial, o único que a gente falaria que não estaria numa semifinal era o Fluminense. Pra você, Godoy, o Fluminense ganhou, deu resultado, fez gols. É o único time que ganhou de 2 europeus e ganhou do Al Hilal, que é um timaço que tirou a equipe do Manchester City. Pô, o Fluminense... E aí, como você... Segura a bola aí, Godoy, pode segurar na boa. Como vocês têm inveja do Renato Gaúcho, né? Cara bonito, né? Ganha uma fortuna, não paga pau pra vocês. Eu sou amigo do Renato Gaúcho há 30 anos. Há 30 anos. Eu nunca pedi pro Renato Gaúcho entrar aqui com a gente. Ele sempre entra no jogo aberto. Negócio do Grêmio Internacional, que eu acho legal pra caramba ele e a Renata fazer aquele encontro, né? Então, o Renato Gaúcho foi um jogador excepcional.
um cara que ajudou a família inteira, que é um cara parceiro dos jogadores. Fez gol no Mundial. Fez gol no Mundial. 2 gols. É um cara incrível. Um cara incrível, maravilhoso. Mas aí vocês ficam nessa. Ah, quer dizer que ninguém meteu o pau nos times que saíram, né? Aí quando ele ganha, aí vem uns babaca, chupador de ovo, invejosos. Ah, mas ele não sabe nada taticamente. Mas como que não sabe? Eu vou fazer bozano aqui e na volta você me responde, Godoy. Você... Estamos tentando contato com o Pedro Ivo Almeida, porque ele acompanhou a coletiva do Renato, e a coletiva do Renato Gaúcho sabe como é que é, né? Sempre tem uma polêmica, Ganhando, uma cutucadinha, então, uma alfinetada. uma pimentinha. Ganhando, então, é aquela coisa maravilhosa. Maravilhoso. Tem vários vídeos dele com a filha, agora no Instagram. Bateu 1 milhão de seguidores. É ele uma tá maravilha, é uma maravilha. O Dilep, na realidade, é um reforço, né? Fora? Maior. O Dilep, reforço para o Mas o Fluminense. Caicedo de volta é uma questão que preocupa o Fluminense. Para mim, é o melhor jogador no meio-campo do Chelsea. O Cole Palmer estreou contra o Palmeiras, vinha fazendo um Mundial muito ruim, mas o Caicedo é um cara que o Fluminense vai precisar ter mais atenção. Imagino que vai ter uma marcação individual, tanto no Caicedo quanto nos jogadores de lateral. O Thiago Silva, imagino que vai ficar muito em cima do João Pedro, seria algo que eu faria. Sim. O Fluminense tem desfalques, é verdade, né? O Freitas fora e o Martinelli fora também, né? Por questão de Martinelli cartão tá amarelo. fora. Mas daí eu acho que são substituições meio óbvias, né? Você vai ter o Thiago Santos entrando no time para fazer o terceiro zagueiro e o Hércules, que vem muito bem. Talvez, atrás do John Arias, para mim, o Hércules é o segundo melhor jogador do Fluminense. Que contratação, viu? putz, velho. Já vinha bem no Fortaleza. Esse cara é muito bom de bola. Eu vou falar uma Tá coisa. fazendo um baita Eu não mundial. acho tão óbvio, sabia? O quê? O quê? As substituições do Fluminense. Você faria outra coisa? Não, eu não faria outra coisa. Eu acho que agora o Fluminense passa a jogar com 3 zagueiros. O Fluminense virou um time de 3 zagueiros. É isso, Mundial, tá dando eu certo. acho Mas que eu tem que ser. eu não sei, porque se a gente for parar para pensar nas maiores dificuldades do Chelsea nesse Mundial, foi um jogo que o Fluminense já fez no Mundial. Né? Que foi justamente contra o Borussia Dortmund, que foi quando subiu a marcação, congestionou. Claro, teve muito tempo para treinar. A gente lembra que o Fluminense foi o primeiro time a chegar nos Estados Unidos, né? Para treinar para o Mundial, para se preparar para os jogos da fase de grupos. Se preparou muito para essa partida contra o Borussia Dortmund. Mas na ausência do Freitas, que inclusive foi elogiado pelo Materazzi, né? No jogo contra a Inter de Milão, talvez, eu não acho que vai acontecer, tá, William? Mas eu não me surpreenderia e eu acho que ninguém deveria se surpreender se o Renato mudasse o esquema, porque ele perde um zagueiro, uma linha de 4 de novo e tentar pressionar o Chelsea. René volta. Você não vai conseguir pressionar durante os 90 minutos, mas tentar fazer um jogo semelhante ao que o próprio Fluminense fez contra o Borussia Dortmund, porque, de novo, os maiores problemas do Chelsea nesse Mundial foram enfrentando times que enfrentaram o Chelsea. Se você espera o Chelsea, são jogadores de extrema qualidade. O João Pedro é um jogador de extrema qualidade. Jogador de movimentação, não é 9-9, não fica paradão. Ele é muito mais um 9,5, né, do que, de fato, um camisa 9. Ele é um cara que vai trazer muita dificuldade para essa defesa do Fluminense, sem dúvida nenhuma. Eu estava falando sobre a sorte do Fluminense, entre aspas, porque se a gente for para pensar, o Fluminense tem um grupo acessível, e ele passa com muito mérito, mas ele enfrenta 2 vezes o time do Inzaghi, né? Ele enfrenta a Inter do Inzaghi, porque não chegou nenhum treinador com uma banca o suficiente, o que não chegou com a banca de mudar o esquema, e depois ele enfrenta o Inzaghi de novo. E aí, eu acho que fica óbvio, e aqui eu não estou tirando o mérito do Fluminense. O Fluminense tem muito mérito, entendeu o jogo, dedicação. O Nonato fez um trabalho espetacular, principalmente nas perseguições ali no meio-campo. Os volantes também, os outros 2 espetaculares. O Martinelli, para mim, é uma grande perda, não pelo Hércules não suportar a saída dele, eu acho que ele vai muito bem nisso, mas pelo poder que você perde de mudar o jogo do Hércules. Então, assim, eu acho que teve ainda essa sorte, entre aspas, mas eu não me surpreenderia, William. Eu não me surpreenderia de verdade se ele mudasse o esquema, tentasse bater de frente com o Chelsea, porque se ficar esperando... O Palmeiras ficou esperando no primeiro tempo. Sim. A gente viu o que aconteceu, foi um amasso. Ia falar o Thiago Silva, mas antes, só uma coisa, Silas. De novo, você que foi treinador, conhece bem elenco, essas coisas que não é só tática, não é só qualidade individual, tem muita coisa por trás. O Fluminense, ele não era favorito contra o Borussia, ele não era favorito contra o Al-Hilal, ele não era favorito contra a Inter, ele não será favorito contra o Chelsea, se passar não vai ser... Ele não é, por isso que é a grande história. Sim. Por isso que é a grande história. Me explica como é que um time desse consegue bater de frente, e aí a gente está falando de elenco. Vamos lá. Guga, no Atlético Mineiro, ninguém queria nem saber. Chega no Fluminense, Guga começa pessoal comigo torcendo no o nariz. Avaí. Ah, é?
Thiago Santos. Nossa, a torcida do Grêmio não queria ver nem pintado de ouro. O Diniz traz para o Fluminense. E quando chega no Fluminense, o torcedor fala, para que trouxe o Thiago Santos? Para que trouxe o Thiago Santos? Everaldo. Nonato. Nasceu pra jogar no Fluminense, no Inter. Nonato, no né? Santos nada. Santos. E no Santos nada também, né? Tem mais um nessa lista aí que eu queria lembrar. René. Ontem eu estava conversando até com um torcedor do Internacional ali, estava tirando um trecho do René, falei assim, saudades do René? Ele falou, nossa senhora, não queria ver nem pintado de ouro também. Esse falou no coletivo, quer matar o René? Lembra? Que a torcida quer matar ele. Cara, e tem outros também que eu estou esquecendo aqui, mas tem mais gente. Mas só para lembrar alguns que foram entrando O Hércules é um bom jogador e tal, mas, gente, o Hércules está longe de estar no primeiro escalão de jogadores do futebol brasileiro, né? Sul-americano, futebol brasileiro, né? Então, um time que tem essa peculiaridade de jogadores que ninguém queria, de jogadores que, sabe, querem ser esquecidos por torcidas de outros times e tal. Como é que dá liga esse negócio? Como é que faz? Me ajuda aí. Teve um treino do Grêmio, do time titular contra o time reserva. O time reserva encaixou 3-0 no time titular. Renato Gaúcho, treinador. Ele reuniu os jogadores e falou... Domingo a gente vai ganhar bem o jogo. Aí o capitão falou, mas como assim? Tomamos de 3 do time reserva. Ele falou, nosso time reserva é muito melhor do que o time que nós vamos jogar no domingo. Então tem um cara que ele pode não ser um fenômeno na parte tática. O Jorge Jesus, quando jogou Flamengo contra Grêmio, houve aquela discussão. Ele ficou pequeno, o Renato, porque o Flamengo atropelou o Grêmio. 4-0, o PP entra no jogo do Foi 5-0, do Olímpico e empata o jogo no finalzinho do jogo. Foi. E no Maracanã, 5-0, o Rodrigo Caio fez, todo mundo fez gol e o Renato ficou. Mas o Renato tem uma coisa de vestiário que, para mim, nesse aspecto de motivar, de dar moral para os seus jogadores, de saber fazer leitura do emocional, para mim ele já é o número 1 nesse Mundial. Entre os brasileiros, ele já está na frente de todo mundo, porque só ficou o Fluminense. Indo para o campo, nessa parte de vestiário, eu acho que ninguém bate o Renato. Difícil. E o Renato é esse mesmo cara aí, desde que a gente jogou junto na seleção, ele nunca mudou, o que eu admiro muito. 2 caras, ele e o Romário. O Romário também é sempre aquilo ali, você não vê, sabe, o cara ir lá para cima, lá para baixo. Dentro do campo, ele tem, acho que foi o Joãozinho ou o Celso que falou do meio campo do Chelsea, tem o Enzo Fernandes para mim, que para mim é o cérebro desse meio campo. Quando o Abel coloca o Richard Rios mano a mano com ele, ele dá uma caída. O Enzo Fernandes dá uma... Mas para mim é um cara que ele não só é o capitão, mas é o cara que chega muito junto, é o cara que mede a pressão do time dele e ajuda a medir a pressão do time contrário também. Ó, estamos melhor, vamos para cima. Por isso, eu acredito que o Renato, se ele colocar 3 zagueiros, talvez o René, para não tirar o Fuentes, para não ter que tirar o Fuentes. Coloca o René ali, mantém o Fuentes ali na ala e agora, com 3 zagueiros, o Thiago Silva fica protegido. Se jogar o Thiago Silva e mais um só, eu acho que o Thiago Silva fica desprotegido. Ele fez crescer o Inácio e o Freitas. Eu acho que ele fez crescer muito o futebol pelo amor de Deus, desses dois. Tá Mas porque ele sabe que tem um cara ali que coordena tudo. Com 2, eu não sei o Thiago como que ele vai responder. Com o René, o time não fica tão alto. Agora, se ele igualar no meio-campo o Fluminense com o Nonato, o Bernal e o Hércules, para Enzo Fernandes, Caicedo e Ncucu, eu acho que o Fluminense iguala e depois, num segundo tempo, de repente, ir para encarar esse Chelsea de frente para tentar matar o jogo. Silas, se ele jogar com 5, não fica sem referência agora que o Dilep não vai jogar? O zagueiro vai ficar sem referência, não vai? Porque o João Pedro não vai ficar plantado lá no meio dos zagueiros tomando porrada do Thiago Silva o jogo inteiro. Mas de repente, Celso, é para um primeiro tempo. Para não acontecer o que aconteceu com o Flamengo. 5 minutos, estava 2-0? 9, né? 9 minutos, estava 2-0 para o Bayern. Aí foi, ainda conseguiu, tal, igualou o jogo. O Flamengo fez um baita jogo para mim. Mas não foi suficiente, porque tinha um cara ali, o Harry Kane, um cara frio, um cara... Não quer saber se é Flamengo, se é Paris Saint-Germain, se é o Manchester, quem é. Ele está ali para fazer o que ele sabe fazer muito bem. Eu vi poucos, in loco, centroavantes jogar e fazer o que o Harry Kane faz. Parede, vir buscar, abre e outra, é frio, não é aquele jogador violento, nada. Então, assim, eu acho que o Fluminense tem, sim,
Não é favorito? Não é. Mas tem 55-45. Acho Uma que... diferença pequena e o Fluminense pode passar. Duvidar do Fluminense hoje é loucura. Seria loucura. Duvidar do Arriscado Fluminense demais. significa que você não está vendo, você está em outro planeta ou você não está acompanhando o Mundial de Clubes. O Thiago Silva falou e nós vamos ouvir. Vamos lá, Thiago, daqui a pouco tem o Renato também. Vamos lá. A expectativa ela é grande, a apreensão ela é grande, a ansiedade ela é grande por enfrentá-los numa semifinal de Copa do Mundo, procurando ajudar a comissão técnica uns detalhezinhos interessantes, né, coisa que vai ficar entre a gente. Estava falando ali recentemente que eu tive pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos, aí fui nos treinos, enfim. É claro que a gente também não pode também abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto, cara. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Sendo quem for do outro lado, eu acho que o Fluminense hoje tem uma torcida especial, tem uma aura especial. Espero que isso possa funcionar amanhã também. Eu não conheço tanto o Maresca, né? Mas conheço muitos atletas ali, falo praticamente toda semana com eles, alguns bem próximos de mim, assim. Eu fico feliz desse enfrentamento, vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação. Pode ter lei do ex aí, né? O homem jogou pelo Chelsea. O William, tava pensando uma coisa aqui agora. Na semifinal eles são a ídolo do Real Madrid. Até acenei pro Celso ali e pro Bubu. Ele, se o Renato Gaúcho permitir, ele vai pedir 3 zagueiros. Acho que ele Thiago tem mais. Silva. O Thiago Silva tem mais experiência como treinador do que o filho do Até Ancelotti. para se proteger. Não? De verdade, cara. O Bubu Aventureiro ia adorar. O Bubu Aventureiro. O Bubu a gente podia fazer até uma Meu ídolo é o vinhetinha. Ferris Bueller, amigão. Bubu Curtindo a vida Aventureiro. doidado. O que eu mais gosto de aventura. Aliás, já cantaram, né? Viver da a cara do vida perigo. assim sem aventura. É sem graça, né? Do Lu Santos, né? É verdade. Mas eu te pergunto, A o vida Thiago, sem aventura não tem graça. o Thiago Silva ali no ouvido do Renato não é aventura, não, hein? E o Renato já falou assim, é outro mérito do Renato, né? Ele falou assim, o Thiago Silva é um técnico em campo. Lógico. Aquela imagem que teve, o Thiago Parece que Silva... fora dele também. No cooling break, você gosta de falar, né? Cooling break, né? Dando orientações ali pro time, não, porque o Everaldo volta pra marcar, tá cansado ali o ar. Mostra a humildade o Renato Gaúcho Então. quando acontece esse tipo de diálogo. Isso é legal. Isso é muito legal. Então, eu cheguei aqui falar quando foi classificação pro Al-Hilal, que muito elogio pro Renato e tal. O Renato tem uma comissão técnica que eu reputo como muito boa. O Alexandre Mendes é um excelente auxiliar, um dos melhores auxiliares. Lembra, o Marcos Braz até fez uma brincadeira tentando provocar o Renato? Aí ele tem um auxiliar muito bom, tipo, o trabalho dele não é tão bom, mas quem faz o trabalho bem no Grêmio, não sei o quê, é o auxiliar. Coisa que acho que falta para o Felipe Luiz. Eu falei aqui, a comissão técnica do Felipe Luiz... você que falou de iniciante, só tem iniciante. Era a turma que trabalhava com ele no Sub-20. Ele chamou o Rodrigo Caio agora para compor a comissão técnica do Flamengo. Você vê o Flamengo com o melhor elenco da América, Mas se com você tanto não gosta da investimento. aventura, Então, não é legal? a comissão técnica... O Rodrigo Caio também vai contribuir. É que o passaporte Mas tá é bom, azul. então, peraí, calma. Um iniciante é vítima de chacota, é piada. Outro, não, ele tem que começar, tá, o Rodrigo Caio. Então, O cara calma lá. conhece o Flamengo como a palma da A mão. comissão técnica do Renato Gaúcho, ela é qualificada. E hoje em dia, você não pode mais personificar só no treinador. O Abel Ferreira é um bom treinador? É um bom treinador. Ele tem uma excelente comissão técnica com ele. O Ancelotti é um grande treinador? É um grande treinador. Ele tem uma grande comissão técnica, gente capaz, eficiente, experiente. E assim no mundo, Jorge Jesus, qualquer técnico hoje de ponta, já há muito tempo. Não é, é o técnico, o cara não está sozinho. O Guardiola sempre teve muito bem assessorado. A Arteta, a Domenech, lá, tudo virou treinador depois. O Alex Ferguson já era assim, ele já tinha um corpo lá, ele não dava treino. Eu vi treino do Alex Ferguson, não dava treino. Tinha um monte de cara lá especialista. O Arsenal do Arteta, rei da bola parada, não é o Arteta, ele tem um profissional que faz isso. A bola parada, a bola do Palmeiras, era o cara especialista em bola parada. O Carille, quando era assessor, especialista em defesa do Tite e tal. Então, assim, hoje você não pode jogar só o técnico. Lá no treino do Chelsea. Não, vou botar, o Silas de técnico. O Silas é um cara que manja muito de futebol. Você contrata ele, vai só o Silas. Não leva mais ninguém. Pô, legal, vai ajudar. Mas se ele tiver uma grande comissão técnica, auxiliares bons, preparador físico bom, preparador de goleiro bom, não sei o quê, análise de desempenho que hoje tem muito, não sei o que e tal, não é sozinho, não é um profissional sozinho, não é um exército de um homem só hoje mais. Tem que tomar cuidado com o Renato tem esse mérito também, ele sabe delegar poderes. Se você é chefe, você é apresentador do programa,
É legal você saber delegar poderes. Pô, esse cara aqui é bom, esse cara vai acrescentar, esse cara aqui nesse ponto vai ser útil, no momento aqui esse cara vai servir para mim. Você é líder de uma empresa, é chefe, você tem que saber. Pô, não. É que o Renato é o cara que aparece na comissão de frente ali, na coletiva, para tomar porrada. Bubu, tem que tomar cuidado com os ciúmes. Então, porque existe muito... ganhou o jogo. Foi o Thiago Silva que ganhou o jogo, não foi o Renato Gaúcho. E a comissão técnica do Renato Gaúcho está fazendo o que ali? Ou seja, o Thiago Silva que está sendo... O Renato não deixa. Então, o Renato senta ali na mesinha e fala que esse cara que sabe lidar com esse tipo de coisa. Mas é uma sintonia fina que tem que tomar cuidado porque existe, né? Ele valoriza o grupo, titulares, reservas. Perguntaram para ele, pô, você não vai ter Freitas, não vai ter Martinelli? Confia no meu grupo, cara. Os caras que vão entrar, os reservas, todo mundo... Nisso aí ele é campeão. Ele prepara todo mundo, todo cara que tá ali, o reserva, o Hércules, estava desacreditado do Fortaleza. O Martinelli tinha torcedor do Fluminense que criticava. Entendeu? Então, assim, ele tá conseguindo fazer jogadores limitados, desenganados, veteranos, fazerem um mundial das suas vidas, assim. O Thiago Silva, o Ancelotti... A cobrança é maior. O Thiago Silva tem que ir na seleção brasileira. Não tem zagueiro menor que ele no Brasil. Mas ele tem 40 anos. Paciência, amigão. O Fábio, não vou falar por merecimento, vai lá por caridade, pelo tudo que ele não jogou na seleção, convocar ele de terceiro goleiro só por um prêmio. Não acho que deveria ser assim. Mas talvez ele mereça pelo que ele está produzindo. O Thiago Silva tem que ir para a seleção. Não tem zagueiro brasileiro hoje melhor que o Thiago Silva. Mas com 3 zagueiros. Eu não sei se está precisando ele tanto. mais um não dá. Um torneio de 7 jogos, que essa é uma Copa do Mundo, é igual a seleção. Sim. Prepara ele, dá um tratamento, que é o que o Renato faz. O pessoal lá da comissão técnica do Renato está cuidando do Thiago Silva. Teve um jogo nesse Mundial que ele foi meio que preservado. Mamelodi. Pô, tira um pouco o pé, segura ele. Você não vai enfrentar o Mamelodi. Você tem cuidado porque ele tem 40 anos. Mas até isso a comissão técnica do Fluminense está tratando muito bem dele. Mas você acha que o Thiago Silva seria titular hoje na seleção brasileira? Eu acho que sim. Pelo futebol, sim. Marquinhos e Thiago? Aí você pode escolher, aí você tem outra Gabriel opção. Magalhães Não, você pode escolher não, você tem que escolher. Vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com 2. O Alexandro R lá foi um achado do Ancelotti. Outro exemplo. Quando o Ancelotti assumiu, mas ele não conhece nada do Brasil. O cara tirou um cara que ninguém no Brasil falava. Nós da imprensa não falávamos do Alexandro R. O Ancelotti, que não conhece nada do Brasil, vai lá e tira da cartola um zagueiro novo. Eu concordo com você que assim... O Ancelotti vai acompanhar a partida. Existiu, assim como aconteceu com o Casemiro, a galera também pegou o Casemiro, não serve mais, sendo que a última Copa do Casemiro foi excelente. Eu concordo que... Eu sempre defendi que o Casemiro deveria voltar para a seleção. Também. O Thiago Silva, eu não sei se como titular... Não, impossível. Mas, assim, estar no grupo, eu acho que vai. Primeiro que o Ancelotti não tem esse tipo de preconceito. Ele trabalhou com o Modric até 500 anos, o Kroos mais veterano, não sei o quê. Mesmo no Real Madrid, ele trabalhava com vários caras de idade mais avançada. Anos. Aquele grande Milan de 2007, que o Kaká era o craque, é o time europeu campeão nesse século com maior média de idade. Que tinha Gattuso, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Dida, tal, não sei o quê. Era um time com idade de média avançada. Então eu acho, o Ancelotti vai acompanhar, ele vai interromper as férias, ele vai acompanhar a semifinal, ele vai lá para o Thiago Silva. Fala, cara, esse cara não pode ficar fora do meu time. Um cara como esse, pelo nível que ele está apresentando, não só pela história, mas pelo presente dele. Não tem carência de zagueiro para mim. O Thiago Silva deve ir pro grupo, óbvio. Até pela experiência que tem, mas... A liderança é um cara Militão, tem Gabriel Magalhães, tem o Alexandre, tem o Marquinhos que eu acho também que hoje tem gente, ele não precisa ir. Tem muita gente. Ele vai, eu acho, pelo que ele tá fazendo. Um cara no grupo, eu concordo. Mas, assim, para ser titular, porque aí você tem que mudar a característica da seleção brasileira. Os laterais brasileiros sobem muito. Aí você vai jogar com 3 zagueiros, tudo bem. Thiago Silva caberia facilmente. Mas com 2 zagueiros na seleção brasileira, onde os laterais sobem o tempo todo, vai ficar de mano nas beiradas, já não vai dar certo. Uma informação aqui pedindo passagem, tá? A gente vai ouvir o Renato Gaúcho, tá ok, tá no ponto. Informação do Pedro Ivo Almeida. Temos uma questão técnica, sinal lá, etc. O Pedro informação, não vou participar do programa. Essa é uma informação? Informação exclusiva do Pedro Ivo Almeida, ninguém tinha. Eu não vou participar do programa. Não vou participar do programa, né? A informação é que Samuel Xavier deve ser desfalque contra o Chelsea. Não sei exatamente o que aconteceu com o Samuel Xavier, mas o Guga deve ser o substituto. Estou falando do elenco aqui, falando do Guga. Deve ser o Guga, o lateral direito do Fluminense nesse jogo contra o Chelsea, tá? Aí, Marcelo, te peço para dar uma apurada, vê aí com o Pedro o que aconteceu com o Samuel Xavier, né? Samuel vinha fazendo um baita Mundial, já vinha bem, já antes do Mundial, entrou na mente do Neymar. Fatalmente foi lesão, alguma coisa assim aconteceu, né? É uma das lideranças do grupo, né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo
onde os comentaristas debateram aí sobre o Fluminense que está em preparação para o duelo desta terça-feira contra o Chelsea. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Fluminense, começando aí pelo Renato Gaúcho. Renato exalta empenho do Fluminense e projeta a semifinal. Viemos fazer história. Renato Gaúcho falando. Na realidade, o Fluminense já está fazendo história, né? Está na semifinal do Mundial, mas o time quer mais e para isso vai brigar aí contra o Chelsea. Trazer mais uma matéria aqui, ó. CBF adia jogo do Fluminense contra o Mirassol. Então tá aí a partida entre Fluminense e Mirassol foi adiada, até porque o Fluminense na volta ainda vai ter que dar alguns dias de folga aí para os jogadores que estão sem parar lá no Mundial. Trazer mais uma matéria, Materazzi elogia a zaga do Flu no Mundial. Palavras aí do Materazzi, Thiago é uma lenda, mas Freitas foi quem mais me impressionou. Olha aí o Materazzi elogiando a zaga do Fluminense. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.